E se tudo o que você chama de vida fosse um sonho? E se neste exato momento, Deus estava sonhando e o sonho fosse você? Nesta palestra profunda de Neville Goddard, estamos conduzindo a uma revolução radical. Deus não está observando o mundo. Ele está vivendo como você. Aqui, Neville une Bíblia, poesia, Alice através do espelho e experiências místicas para revelar o maior segredo da existência. O sonhador é você e o despertar é revelado. Prepare-se. Este ensinamento não informa. Ele acorda. O tema desta noite é Ele está sonhando agora. A Bíblia começa, no que diz respeito ao homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. E o Senhor Deus formou a mulher do homem, e disse ao homem que deixasse tudo e se unisse à sua mulher até que se tornassem uma só carne, um só corpo, um só espírito, apenas um. Esse é o início da nossa história. No livro de Lewis Carroll, Alice através do espelho, todos esses grandes escritores abordam o mesmo tema, todos os grandes poetas o fazem. E aqui encontramos este pequeno, um pequeno diálogo. Venham vê-lo. Gritaram os irmãos. E cada um pegou uma das mãos de Alice e a conduziu até onde o rei estava dormindo. Ele está sonhando agora, disse Tweedledee. E com o que você acha que ele está sonhando? Alice respondeu. Ninguém consegue adivinhar. Por que você? Disse Tweedledee triunfante. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? Onde você estaria, sendo criação do rei que sonha, se ele ousasse interromper seus sonhos até que seu propósito fosse concluído? Pois o Senhor Deus jurou. Assim será como planejei, e assim permanecerá como determinei. E a minha vontade não retrocederá até que eu tenha executado e cumprido os desígnios da minha mente. Nos últimos dias, vocês o compreenderão claramente. Qual é o propósito dele? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos. Então, qual é esse plano? Qual é esse propósito? O plano dele é o de que ele ama tanto a sua criação que ela existe somente para ele, não para si mesma, como um autor, a peça e todos os personagens que existem somente para o autor. Eles não têm existência fora do autor. Mas ele ama tanto a sua criação que deseja que ela exista por si mesma. E só há uma maneira de ela existir por si mesma, pois agora ela é apenas um corpo animado, toda a vasta criação, e ele deseja que ela deixe de ser o poema que existe somente para ele, e passe a existir por si mesma. E só há uma maneira de ele fazer isso. Ele só pode fazer isso morrendo e se tornando o seu poema. Somente quando ele morrer e se tornar você, você viverá para si mesmo. Assim, a menos que eu morra, disse ele, tu não poderás viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Então Deus morre de fato e se torna seu poema. Ele se torna você e agora você deve sonhar o sonho da morte como ele o sonha. Os poetas falam disso como o sonho da vida, eu prefiro concordar com Blake e dizer: minha emanação, ainda minha esposa, até que o sono da morte termine. Shelley chama isso de sonho da vida. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas. Manter-se fiel aos fantasmas é uma luta inútil. Mas eu fico com Blake, todos eles são ótimos, mas este é o sonho da morte, onde tudo surge, aparece, cresce, diminui e desaparece. Quando o sonho terminar, o homem, individualmente, despertará. E quando ele despertar, ele é o sonhador, ou seja, Deus, o Criador. Agora, pense em Alice e coloque-se no lugar dela. Alice através do espelho, a peça mais fantástica. E você é Alice e ele está lhe dizendo o que vai fazer. Bem, você chora porque ele vai morrer para que você possa viver, você não quer esse sacrifício, mas ele lhe diz: a menos que eu morra, você não poderá viver. Então ele lhe faz uma promessa. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Ele faz essa promessa. Bem, como Alice saberia que esse presente de Deus para ela, o grande rei que está sonhando, está completo?
Ele diz a Alice que tem um filho glorioso, um jovem como ela. Ele não tem mais do que um adolescente, 12, 13 anos, muito loiro, olhos lindos e uma beleza incomparável. Esse é o filho dele. Então ele diz a Alice que ela terá um filho. E Alice responde: Como isso será possível, se eu não conheço nenhum homem? Então ele lhe diz que o Espírito Santo a envolverá e que o filho que nascerá dela se chamará Santo, Filho de Deus. Será chamado Davi, diz ele a Alice, será Davi. E agora vamos continuar o sonho, e assim ele continua o sonho com Alice, compartilhando com ela todos os horrores do mundo. Ele a submete às fornalhas, porque precisa fazer isso para que ela leve o seu nome. Eu te provei nas fornalhas da aflição, por mim mesmo eu o faço. Pois como meu nome seria profanado? Minha glória eu não darei a outro. Assim, ele leva Alice através de todos os horrores do mundo e, no final, em vez de pensar em Alice, ele pensa a partir da perspectiva de Alice. Posso pensar em você para sempre e sempre. Você não passa de sombras em minha mente, superfícies planas representando aquilo que eu gostaria que você fosse. Mas você não é aquilo que eu gostaria que você fosse até que eu morra e viva em você e a transforme em realidade. Quão diferente é a realidade cúbica da dimensão que é a superfície plana que a representa. Assim, Alice está simplesmente dentro da imaginação divina. Apenas uma superfície plana, movendo-se porque ele a observa. Ele a anima ao estar ciente dela. Mas ele a ama tanto que não a deixará ir. Ele abandona tudo e se apega a Alice até entrar nela, habitar dentro dela e pensar a partir de Alice, em vez de pensar sobre Alice. E então, um dia, ele desperta dentro de Alice, e Alice descobre que é o rei que estava sonhando. E então ele confirma seu dom e sua promessa a ela. Um dia, ocorre uma explosão dentro de Alice, e ela vê diante de si o jovem que ele descreveu, um menino. Um menino bonito, de olhos belos, pele rosada e clara, que se coloca diante de Alice e a chama de meu pai. E Alice não se sente estranha com isso, embora seja Alice, uma menina, ela não se sente estranha por ser a mãe deste filho maravilhoso, que é o filho do rei. E o rei lhe dissera no início: É assim que provarei a você que morrerei e ressuscitarei em você. Darei a mim mesmo a você, e a única maneira de eu me dar a você é lhe dar meu bem mais precioso, e meu bem mais inestimável é meu filho Davi. Um dia, quando eu te conduzir por todas as provações do mundo e te preparar para me receber, te preparar para receber a minha glória, pois não posso dá-la a outro, preciso te levar a um estado em que eu mesmo possa te dar a mim. E então, um dia, ele dá a Alice a si mesmo, e então o filho aparece e chama Alice de meu pai. E então, e somente então, Alice sabe que ela é o rei que estava sonhando, e que ele estava sonhando com Alice, e que se ele tivesse quebrado aquele encantamento antes de completar seu propósito, não haveria mais Alice. Ela teria desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas ele jurou no princípio. E o Senhor Deus jurou, que não o quebraria até que tivesse completado seu propósito. Portanto, a vontade do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias, vocês entenderão perfeitamente. Pois como eu jurei, assim será. E como eu determinei, assim permanecerá. Estou apenas citando as Escrituras. Se você tiver uma boa concordância bíblica, verá que todas as citações que fiz esta noite são das Escrituras. Para aqueles que não a têm. A última é de Isaías, capítulo 14. Como jurei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. A minha vontade não retrocederá até que eu tenha executado e cumprido os desígnios da minha mente, nos últimos dias o entendereis perfeitamente. Isso é de Jeremias, capítulo 23. Todas essas são simplesmente citações. Somos instruídos a examinar as Escrituras, porque você pensa que nelas encontra a vida eterna, e então, examinemos também os poetas, pois eles são homens de visão e se esforçaram ao máximo para contar a história à sua maneira maravilhosa. Pois, como disse Tennyson, a verdade, materializada em uma história, entrará pelas portas mais humildes. Então você pega a sua visão e se esforça ao máximo, com base no seu talento,
para transformá-la em uma história que o homem, ao aceitá-la, encontrará uma história comovente, que se torna parte do seu próprio ser e se transforma em um homem. Eis aqui a história do rei que está sonhando, e ele sonha com a peça mais gloriosa do mundo, embora seja uma peça horrível. Ouça o rádio esta noite, ou assista a TV esta noite, ou leia o jornal amanhã de manhã e veja os horrores por todo o mundo. Irmão contra irmão, tudo está em conflito, e ainda assim serve a um propósito divino. Não perca a visão, não se perca na peça. Permaneça fiel à promessa. Se eu não morrer, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo. Não queres que alguém não morra por ti, nem que morra por alguém que não tenha morrido por ti. E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. E a morte de Deus é simplesmente deixar de pensar em você e passar a pensar a partir de você, a ocupar você. Assim como você ocupa uma casa e pensa a partir dela se ela for o seu lar. Assim, agora Deus habita em você, Ele morreu por você. Seu nome é Eu Sou, esse é o seu nome para sempre. Ele não tem outro nome, apenas Eu Sou. Ele é o seu Redentor, transformando você de um corpo animado em movimento em um espírito que dá vida. Um dia, em 1954, ouvi estas palavras. Talvez você tenha dificuldade em compreendê-las, mas elas ficaram comigo desde a visão. A visão era em áudio, e aqui está uma voz falando. Você não se move quando está acordado, assim como não se move na cama quando dorme. É tudo um movimento da mente. A intensidade é determinada pela força do vórtice que você cria. É como um redemoinho com um centro de perfeita imobilidade. Você só acredita que se move quando está acordado, assim como acredita que se move quando dorme. Onde Deus se move, se não na imaginação? Onde na terra ele se move? Onde ele está, ele é todas as coisas, não há lugar onde Deus não esteja. Então, onde ele se move? É apenas um movimento da mente. E todo o vasto mundo se move porque Deus se move dentro de si mesmo. Somos apenas corpos animados e ele não quer que o poema exista apenas para ele quer que o poema exista por si mesmo. Então, aqui ele habita agora no homem, e o homem pensa que ele está se movendo. Vim para cá esta noite no carro de um amigo, confio que voltaremos esta noite e pensarei. Bem, eu me movi da minha casa para cá, me movi daqui para minha casa, e ainda assim a voz que nunca me enganou me diz que não me movo quando estou acordado, assim como não me movo na cama quando durmo. É tudo um movimento da mente. Então ele me diz que é como um redemoinho com um centro de perfeita quietude e a intensidade é determinada pelo vórtice que eu crio. Que eu só acredito que me movo quando acordo, assim como acho que me movo quando durmo. Bem, eu sei que não me movo durante a noite, a não ser de um lado para o outro na cama. Na quarta-feira de manhã, quando acordei às 2 da manhã, eu estava me divertindo muito e tudo ficou claro como cristal. Conheci minha esposa em 1936, me apaixonei por ela no instante em que a vi. Ela não sentiu o mesmo por mim, mas ela não sabia que seria minha esposa, eu soube naquele exato momento, eu simplesmente soube. Eu disse. Você não sabe, mas você vai ser minha esposa. Éramos tão diferentes. Ela vinha de uma família deste país que era socialmente proeminente e vivia nesse meio, e eu não tinha nenhuma origem social, intelectual, financeira ou qualquer outra que me fizesse pensar. Muito bem, nós temos isso. Nada disso. Mas eu ainda sabia que ela seria a minha esposa. Então, na quarta-feira de manhã, quando acordei às 2 da manhã, eu estava tendo um jogo maravilhoso comigo mesmo. Minha filha nasceu em 1942, conheci a mãe dela em 1936, e agora estamos em 1970. Este é o momento da visão, e aqui está minha filha, com a idade que tem agora, quase 28 anos. Ela sabe que estou apaixonado por esta jovem de 29 anos. Ela desaprova veementemente. Eu digo a ela: essa é a sua mãe. Ela não conheceu a mãe dela quando a mãe dela tinha 29 anos.
E eu sabia que tudo isso eram estados. Você me pergunta por que passamos pelo inferno neste mundo? Para adquirir um teclado no qual tocaremos amanhã. Hoje parece uma escala cromática, uma nota após a outra, conduzindo a um teclado imenso. Amanhã, você pegará dois eventos amplamente separados no tempo e os combinará, e eles soarão diferentes da nota individual quando você a vivenciou, da experiência individual. Então você será capaz de direcionar sua mente para um foco maior e dividi-la, como se fossem seus dedos em um piano, e tocar não dois eventos amplamente separados no tempo, mas 5, 10. E você pegará este fabuloso teclado de 6.000 anos, adquirindo notas, e tocará a criação mais fantástica do mundo. Bem, aqui eu levei minha filha e estava me divertindo com ela, e vivendo um romance maravilhoso com a mãe dela, que ela nem conhecia. Um romance com a mãe dela, que tinha 29 anos. Eu estava tão empolgado quanto quando era jovem e apaixonado por ela, quando ela tinha 29. Minha filha, com 27 anos, não sabe nada sobre essa mãe e nega. Eu digo a ela é sua mãe e ela não sabe disso de jeito nenhum. Ela é uma figura completamente diferente, que surgiu anos depois. E então eu peguei os navios, fui para o mar e fiz todas essas coisas, levei minha esposa tantas vezes pelo Caribe em navios. Voamos várias vezes, mas muitas vezes pegamos os navios. E estou vivenciando tudo isso junto, tendo a sensação fantástica de saber que cada experiência era um estado em si e não estava relacionada a nada, a menos que eu escolhesse relacioná-la. Eu poderia pegar todos esses estados e desempenhar o papel mais criativo, criando o drama mais maravilhoso usando apenas as experiências desde o dia em que conheci minha esposa em 1936 até o presente momento. E eu estava criando algo fantástico, trazendo à tona todos os tipos de suspeitas, desde minha filha e seu pai se apaixonando por essa jovem. E eu estava aproveitando cada momento disso, ela não sabia, era apenas um estado no meu mundo. E minha esposa, durante todos esses anos em que foi minha esposa, é apenas um estado, estados individuais, um após o outro. Que a cada momento da minha vida eu estou adquirindo uma nova nota neste fabuloso teclado, no qual tocarei amanhã, quando deixar completamente esta vestimenta e a vida dentro de mim, animarei tudo. E então, a partir dessa coisa fabulosa, criarei uma Alice, que me apaixonarei tanto por algo que sairá desse fabuloso teclado que farei por Alice o que ele fez por mim. Direi então aquilo que emana do meu poder criativo. A menos que eu morra, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Amarias alguém que nunca morreu por ti? Ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E a menos que Deus morra pelo homem e se entregue eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre. Então você e eu estamos criando agora, ou melhor, estamos nos reunindo através de nossas experiências horríveis e belas, pois a alegria e a tristeza são finamente tecidas como uma veste para o único divino. Então, estamos reunindo um teclado fabuloso no qual tocaremos amanhã e produziremos aquela pessoa perfeita por quem nos apaixonaremos, como lhes foi dito no início do Gênesis, e dele surgiu Eva, e então ele teve que deixar tudo, seu pai, sua mãe, tudo, e unir-se à sua esposa até que se tornassem um só. Assim, vocês criarão suas esposas a partir do que tocarem no teclado que estão adquirindo agora. E vocês darão à luz a sua Eva e se apaixonarão tanto por ela que não desejarão que ela exista apenas para vocês. Dentro do poema, vocês querem que ela exista por si mesma, e não há como fazê-la existir por si mesma a menos que se entreguem a ela. Então vocês morrem. Vocês renunciam a tudo o que são. Seu poder criativo e sua sabedoria, e assumem as fraquezas e as limitações daquela que vocês criaram a partir do seu próprio ser. Minha emanação e ainda minha esposa até que o sono da morte passe. Então você entenderá o que todos esses poetas vêm tentando nos dizer repetidamente. Veja o caso de Emily Brontë. Você já viu a foto e talvez tenha lido o livro Morro dos Ventos Uivantes. A primeira vez que vi Olivier foi nessa foto. Há uma personagem chamada Cathy. Eu sonhei na minha vida, diz Cathy, sonhos que permaneceram comigo para sempre e mudaram minhas ideias. Eles me atravessaram como vinho na água e alteraram a cor da minha mente.
Essas são as próprias palavras de Emily Bronte. Ela as escreveu, não havia nenhuma cati fora de sua imaginação. Tudo em Emily Bronte. Posso dizer que com Bronte aconteceu a mesma coisa comigo. Então, como eu poderia ser o que era, depois da visão, se a visão é mais real do que você está aqui agora? Muito mais real, mais viva. De visão em visão, fui compelido a mudar o que antes acreditava. Não conseguia mais aceitar as teorias dos homens. Todos se sentam e escrevem suas teorias. Karl Marx escreve a sua. É uma pequena teoria, abala o mundo, sim, mas isso não significa que seja verdade. E então outro escreve outra teoria, e assim você tem todo tipo de teoria no mundo. Mas minhas visões as subvertem completamente. Não tem nada a ver com a visão, com a realidade da vida. Não tem nada a ver com isso, mesmo que pareçam abalar o mundo inteiro. Deixe-os abalar o mundo. Permaneça fiel à visão. Se ainda não vieram, virão. Eles vêm no fim dos tempos. No fim, você entenderá claramente. No fim. No início, parecia que era preciso ir aqui, ali e acolá para adquirir todo tipo de conhecimento. Coma o quanto quiser da árvore do conhecimento do bem e do mal, no fim você comerá da árvore da vida. E saberá o que realmente é, está tudo dentro de nós. Deus se tornou como eu sou, para que eu pudesse ser como Ele é. Porque Ele se apaixonou por sua criação, eu era parte de seu poema que existia apenas para Deus, e Ele me amou tanto, o personagem em seu poema, que quis me dar independência e liberdade. Eu só existia com Ele como um corpo animado para me mover e fazer o que Ele quisesse, e independência significa que posso fazer o que eu quiser. Para isso, Ele teve que me dar a si mesmo, porque Ele tem vida em si mesmo. Agora Ele quer dar vida ao seu Filho em si mesmo. Para isso, Ele teve que me dar a si mesmo, e Ele é um Pai, e sendo Pai, Ele agora tem que me dar seu Filho, e não é N. Ele tem um Filho eterno que compartilha com os personagens de seu poema, tornando-se Ele mesmo todos os personagens. Pois Ele é um ser proteico que desempenha todos os papéis. E assim, tendo-me dado a si mesmo, e sendo Pai, Ele agora deve me dar seu Filho, e seu Filho está diante de mim e me chama de Pai, e então eu sei que sou o Rei que estava sonhando. Então venham, vamos dar uma olhada nele, disseram os irmãos. Ele está sonhando agora, e eu me pergunto com o que ele está sonhando. Mas ninguém poderia saber. Por que você? Disse Tveetli Dei. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? Mas ele não deixará de sonhar com você até que a sua vontade seja cumprida. Pois eu não voltarei atrás até que tenha executado e realizado os desígnios da minha mente. Leia com atenção, no maior livro do mundo, a Bíblia. Deixem que os outros especulem e continuem com suas bobagens. As grandes teorias de hoje, que podem até se provar na prática, serão refutadas amanhã por alguma modificação. Mesmo que se provem, serão modificadas amanhã. Vocês não podem modificar a visão de Deus. Ela é eterna, vocês jamais a modificarão. Vocês não encontrarão um filho chamado Davi mais ou Davi, ele é Davi e não há outro filho. Vocês não o encontrarão com outro nome. Não há outro caminho para o despertar como Deus Pai, nenhum outro caminho. Pois só existe um caminho e nenhum outro. Então, deixem que todos especulem e corram por aí tentando encontrar outro caminho para o Pai. Alguém chega à cidade com um enorme balão de propaganda e todos correm para ouvir o que ele tem a dizer, mas não recebem nada além de bobagens e um bolso vazio. E então voltam e se perguntam: por que isso não aconteceu comigo? E vocês permanecem em silêncio, pois sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles andam correndo de um lado para o outro, perguntando-se: por que isso não aconteceu comigo? Isso está por toda parte nas Escrituras. Então eu te digo, ele está sonhando agora e está sonhando com você. E ele não interromperá o sonho, ninguém poderá despertá-lo, até que ele complete sua intenção. Sua intenção é se entregar a você, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas você e Deus, e, por fim, somente você.
pois você será Deus. Não há nada no mundo além de Deus. Então, tendo adquirido este fabuloso teclado de experiências, como você tocará? Você o tocará lindamente e criará uma experiência que a cativará de tal forma que você desejará dar vida própria à sua emanação. Fazer com que sua emanação exista dentro de si mesmo e não apenas para você, assim como o poema existe para o poeta. E você também entregará a sua vida a ela e se unirá a ela até se tornarem um só. Agora reflita sobre isso. E não deixe ninguém te desviar do assunto. Eles podem te dar 1001 argumentos. Não faz diferença. Depois de ter uma visão, você é guiado por ela e permanece fiel a ela. Não fará diferença alguma, mesmo que o mundo esteja em constante transformação como está hoje, com sinais para todos os lados. E toda essa confusão contra o irmão, como você viu nos jornais, não pense por um momento que está tudo em uma única direção, o país está completamente dividido. A minoria barulhenta parece ser a maioria, mas não é. Hoje em Wall Street, um grupo de trabalhadores, operários da construção civil com seus capacetes, não protestando contra a guerra do Vietnã, mas contra seus salários, querendo um aumento por causa da inflação. E então, grupos desses manifestantes contra a guerra apareceram em Wall Street e esses homens, com seus capacetes e seus corpos fortes e musculosos, ficaram tão enfurecidos que atacaram esses manifestantes e os espancaram impiedosamente. Em seguida, desfraldaram a bandeira americana, 8 ou 10 bandeiras, e carregaram cartazes com os dizeres impeachment do prefeito Lindsay e caminharam com suas bandeiras americanas em direção à prefeitura. Portanto, nem todos protestam na mesma direção. Existem inúmeras ideias no mundo e os homens vivem de acordo com suas ideias. Que ninguém pense, com base no jornal de amanhã, em como as notícias serão apresentadas, dependendo do corte que o jornal fizer, pois todos fazem isso. Eles as apresentam de acordo com a política editorial do momento. Mas eles não conhecem o panorama mundial. Mas você esquece toda essa bobagem e segue em frente com essa visão. Deus realmente se fez você para que você pudesse se tornar Deus. Você reflete sobre isso e deixa tudo passar. Essa é a história das Escrituras. É a história de todos os grandes escritores imaginativos do mundo e de todos os poetas verdadeiramente geniais. Eles pegaram o mesmo tema das Escrituras, baseados em sua visão, e tentaram, da melhor maneira possível, contá-lo, sabendo, como Tennyson sabia, que a verdade, materializada em uma história, entrará pelas portas mais humildes. Então você pode contar a história, e a humilde porta aceitará de forma literal, e eles viverão por ela, ela simplesmente amortecerá todos os golpes. E, eventualmente, essa verdade romperá em sua verdadeira forma dentro deles, e eles verão a verdade do que foi pretendido na história. Então você é Alice de Alice através do espelho, e você foi levada para ver o rei, que estava dormindo profundamente, sonhando, e você pensou que ninguém sabia com o que ele estava sonhando. Mas um dos anjos sabia, ele se chama Piu-Piu. Um maluco. Piu-Piu e Piu-Piu. E o chapeleiro maluco, todos eles são malucos. Bem, aqueles do mundo angelical pareceriam malucos para a mente racional deste mundo. Pois a mente racional viverá mais tempo, e o único que se enriquece com os conselhos dados por alguém que fala sobre viver mais é aquele que fala sobre isso. Então você compra algo por causa de propagandas de TV muito divulgadas. Alguém fez bastante propaganda de um produto chamado encanador líquido. Certo dia, meu banheiro estava com a pia completamente entupida, então comprei o encanador líquido. Despejei uma quantidade generosa, pois dizia que era mais denso que a água e que penetraria até o fundo, dissolvendo tudo que fosse orgânico e não prejudicando nada que não fosse. Então, despejei tudo. A água continuou lá, o produto não desceu. Liguei para o encanador no dia seguinte, mas ele não pôde vir naquele dia, porém disse que viria no dia seguinte. Passaram-se 48 horas. Quando ele chegou, a pia inteira estava corroída pelo encanador líquido. Então, perguntei a ele: "Isso funciona?" Ele respondeu: "Funciona para duas pessoas, quem fabrica e quem vende."
Risos da plateia. Eles são os únicos que lucram com o encanador líquido. Então você ligou a TV, viu o anúncio e comprou. Ainda está passando na TV e eu estou pecando, porque pecar em silêncio, quando deveria protestar, nos torna todos covardes. Mas eu não protestei à emissora que exibe essa bobagem, nem ao lugar onde comprei o produto, nem a ninguém que o fabrica, então sou o pecador silencioso. Multipliquem-me. Por causa da minha vergonha, eis que surge uma pia completamente tomada pelo desentupidor líquido. Então, esse é o mundo em que vivemos. E o mesmo acontece com a venda de qualquer outro produto. E esse produto pode ser um livro sobre como ficar rico. Um amigo meu morreu há 2 anos, e eu fui ao funeral dele. Ele deixou um exemplar não vendido, mas enviou muitos outros, intitulado Como Viver para Sempre. Esse era o título do livro dele. Bem, ele sabia que não conseguiria alcançá-lo, porque quando morresse, ninguém poderia questioná-lo. Perfeitamente normal. Outro vendedor ensina como ficar milionário da noite para o dia, e vende esse livro para os ingênuos, ganhando seu dinheirinho e deixando o livro para trás. E ele vai de um lugar para o outro vendendo suas bobagens. É assim no mundo todo. Você retorna ao livro dos livros que não mudará, é a Bíblia. Não é história, não é história secular. É revelação do começo ao fim. Não tem nada a ver com história secular. Todos esses personagens são estados eternos de consciência. E você os encontrará e, quando entrar nesse estado, eles se animam por causa da sua entrada. Você é a força animadora de tudo no mundo. Agora você está adquirindo um teclado. E você pensa naquela escala cromática e imagina que só poderia tocá-la em uma direção, sem errar um compasso sequer. É tudo o que você consegue fazer. E então, um dia, você descobre que não precisa continuar assim para sempre. Você pode pular. Ou você pode voltar no tempo, e seus dedos podem se separar e você pode tocar 2 notas juntas, soa como o diabo, mas você aprende a tocar outra que soa harmoniosa. E um dia você se torna tão proficiente que toca uma nota e, embora seja uma dissonância, você aprende a resolvê-la. Você pode produzi-la e transformá-la em uma dissonância. E você se torna um especialista nesse teclado. Agora pense na vida, 6.000 anos de experiências construindo um teclado, e cada nota é simplesmente uma experiência de vida. E você pega todas essas experiências e agora você é o artista, e o que você cria, a partir desse teclado fabuloso, é algo que você deseja que exista por si só e não apenas para você. Então, em vez de tocar para sempre e deixar que todas essas coisas gloriosas surjam apenas para você e não para si mesmas, você faz o mesmo que Deus fez por você. Assim, se eu não morrer, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo. E você se entrega à sua própria criação para que ela exista por si mesma e não apenas para você. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Depois que alguém desperta, deixa a vestimenta na terra e retorna para casa, o que faz? Resposta. O que ele faz? Ele cria, minha querida, e contempla este mundo de morte. Como Blake disse tão belamente. Aqueles na grande eternidade que contemplam a morte dizem assim: o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo tormentos, desespero e morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Eles fazem parte da fraternidade, o corpo redimido, e contemplam este mundo, deixando-o ser para aqueles que o desejam. Esta noite, um homem que tem $1 bilhão, ele não consegue pensar por um instante sequer, não pensaria nem por um instante na morte. Ele não quer morrer, quer viver aqui para sempre. Embora o corpo envelheça e fique cada vez mais fraco, ele quer viver aqui para sempre com seu $1 bilhão. Ele sabe que precisa deixar tudo para trás e está quebrando a cabeça para não fazer isso, pensando em como proteger seu patrimônio da maneira correta. Ele constrói retratos de si mesmo, sempre retratos glamourosos. Compare o original com o retrato e você desmaiaria se pensasse que os dois são iguais.
Mas ele precisa disso para a posteridade. Ele constrói estátuas de si mesmo, como Stalin. Stalin tinha milhares e milhares, e Hitler tinha milhares e milhares de estátuas de si mesmos. Renomearam os rios, renomearam as cidades. Stalingrado, agora é Volgogrado, ele ainda nem tinha esfriado quando renomearam a cidade em sua homenagem. E todos os rios foram renomeados, e os caras colocaram aquelas coisinhas em volta da cabeça deles, quebraram as estátuas e as destruíram. Ele jamais pensou que isso fosse acontecer. Um sujeito aqui em Santo Domingo fez a mesma coisa. Trujillo, aquela ilha minúscula, cheia de estátuas em homenagem a Trujillo. Ele roubou cerca de 1 bilhão da ilha e construiu sua própria reputação. Então, todos fazem isso, todos fazem isso. E as pessoas ainda se deixam levar por esses líderes bobos e se levantam como ovelhas, seguindo qualquer coisa. Sabe, se você pegasse uma ovelha como líder, no mar, e a jogasse ao mar, todas as ovelhas a seguiriam e pulariam. Isso é fato, é fato. Pegue o líder das ovelhas, aquele com o sino, jogue-o ao mar, todas as ovelhas correrão e pularão. É isso que o homem faz, age como uma ovelha. Mas eles não sabem disso. Pare de ser uma ovelha e pare de seguir os outros só porque é popular, e comece a simplesmente refletir sobre a história eterna e espere que ela se realize em você. Qualquer outra dúvida, por favor. Pergunta. Usando essa analogia do teclado, o que estamos fazendo enquanto estamos aqui? Resposta. Claro que sim, minha querida, cada momento no tempo é uma nota, é uma experiência e fica gravada na eternidade. Você pode não se lembrar do dia inteiro e de todas as pequenas sequências do dia, mas elas não estão perdidas. Se você dedicar tempo a isso, você as trará de volta. Existe uma pequena prática de ir para a cama e pensar no dia em ordem inversa, é uma ótima maneira de dormir, posso lhe garantir. A mente se cansa muito rápido se você pensar ao contrário, e quando chegar ao ponto em que começou a se despir, se você absorver todos os detalhes, estará dormindo profundamente. O homem pensa que pode passar o dia inteiro, mas ele passa pulando da escovação dos dentes para o jantar. Há um intervalo considerável entre o jantar e a escovação dos dentes. Se você absorver todos os pequenos detalhes e eles forem como notas individuais no teclado, em questão de instantes a mente se cansa e você vai para a cama, para o sono. De manhã, quando acordamos, levantamos de um pulo, lavamos o rosto e nos preparamos para o dia. Mas quantos de nós registramos os acontecimentos individuais do dia? Agora, vamos entrar no silêncio.